almas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por sentar, queridos. Vamos lá. Está faltando estudo aqui dentro, ó. Vamos lá, queridos, aula excelente, 7ª aula. Vamos continuar falando dos povos no futuro reino. É maravilhoso. Aleluia, vamos lá. Lição 7 sobre o reino milenar. Hoje nós vamos falar sobre a longevidade dos povos e a obrigatoriedade da peregrinação a Sião para adorar o rei. Zacarias 14, 16, lê comigo, por favor. Quando vocês participam, é bom que você ouve a sua voz lendo o versículo e a aula fica um pouco mais dinâmica. Vamos lá? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Tabernáculo está vindo aí, não é? O calendário oficial de judeu é agora no mês que vem. Já vai ser a festa do tabernáculo. O mais interessante é saber que esta festa vai durar pelo milênio afora. É uma festa perene. A maioria dos cristãos não celebram a festa do tabernáculo, ignoram as festas que estão aí na Bíblia, né? Como já tendo sido cumprida em Jesus. A Páscoa se cumpriu em Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, não é? Pentecoste se cumpriu no derramamento do Espírito lá atrás, 2000 anos atrás. E aí eles veem as festas do Antigo Testamento como já cumpridas. Porém, a palavra profética diz que no milênio, todos os povos da terra vão ter que celebrar a festa dos tabernáculos. E por 1000 anos, é uma festa que não vai ter seu cumprimento profético simbólico. Ela continuará existindo por 1000 anos. Por isso, essa casa aqui, a nossa igreja, com esse entendimento, tem feito uma festa de gratidão em alusão à festa do tabernáculo. Todos os anos, há mais de 25 anos, que nós celebramos. Amém? Porque é uma festa que vai continuar pelo milênio afora, pelo reino afora, irmãos. Não vai cessar. Por que o povo tem que ir para lá para adorar o rei e celebrar a festa do tabernáculo? Nós vamos ver no decorrer da aula. Avança aí para mim. Vamos continuar a vislumbrar o futuro dos povos remanescentes, os sobreviventes, convivendo com os santos glorificados e com o rei Jesus. Para entendermos as mudanças estruturais desse reino implantado no mundo, precisamos, pela fé, admitirmos algo que parece inacreditável, mas que já foi realidade no mundo anterior, antes do dilúvio de Noé: a longevidade na carne mortal. Também veremos a lei régia que obrigará todos os povos a peregrinarem para Jerusalém, ao palácio, santuário, para que celebre a festa de Deus e adore o Rei Jesus. Então, eu falo de longevidade. Todas as vezes que eu falo disso, eu penso, pastor Damásio, como a gente é seletivo naquilo que lê na Bíblia, né? Algumas passagens para nós são tão estranhas que a gente deixa elas de lado. Mas você já leu alguma vez na sua vida, já ouviu falar que o pessoal antes do dilúvio vivia quantos anos a pé? 900. Para nós parece fantasioso. Parece que o povo da antiguidade, ou seja, Moisés, que foi quem recebeu as revelações que estão escritas em Gênesis, foi Moisés, ok? Os primeiros 5 livros. Parece que Moisés não sabia contar direito, ou usou outra tábua de régua de comparação muito primitiva, que você não deve levar em conta, que 900 na verdade eram 90. Não é, querido. O problema está na nossa incredulidade.
Nós olhamos para a coisa fantástica na Bíblia e dizemos, não é possível. Porém, aconteceu de homens viverem na carne por centenas e centenas de anos. Aconteceu. O que devemos levar em consideração é que nós estamos num novo mundo na mesma terra. Esse mundo que agora habitamos não é o primeiro. Houve um primeiro mundo antes do dilúvio. Aquele primeiro mundo foi arrasado, destruído, mas a terra permanece para sempre. A base é a terra, mas já houve uma outra civilização neste mundo, nessa terra. Mundo e terra não é a mesma coisa na Bíblia, já expliquei isso várias vezes. Terra é a base. Mundo é tudo que adorna a terra, que está acima da terra. Aquele primeiro mundo foi lavado com água, destruído. A base permaneceu, a terra. Nós estamos num segundo mundo, na mesma terra. Ok? Por isso as regras do primeiro mundo, as regras de vida, o estilo de vida, até mesmo a fauna e a flora eram diferentes. Então isso faz diferença na longevidade dos povos. Vivemos agora no final dos tempos, e nós estamos em contagem regressiva para a volta de Jesus, mas eu diria que é um tempo de muita fraqueza estrutural, física, muita poluição, muito veneno, e nós não duramos quase nada na carne mortal. Então vamos comparar isso biblicamente, amém? Zacarias 2:10 fala dessa mudança de reino, vamos lá? Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Amém? Muitos povos afluindo para Sião. Vamos lá, vamos começar pela história da longevidade. O que está na sua Bíblia? No mundo antes do dilúvio, os homens viveram centenas de anos. Pelo menos 7, quase bateram 1000 anos. Quase. 7 seres humanos de carne e osso, quase viveram 1000 anos. Por que isso? Nós vamos discutir já já. Por que demorava tanto? Mas vamos ver os homens que duraram muito. Vamos lá. Com mais ou menos 900 e poucos anos. Adão. Primeiro homem durou 930 anos. Quase 1000. Gênesis 5:5. 7. 912 anos. Gênesis 5:8. Enos. 905 anos. Gênesis 5:11. Cainã. 910 anos. Gênesis 5:14. Maalalel. 895 anos. Já estava bom pra caramba, né? Ainda mais que chegava inteiro, né? Não chegava caqueirado. Gênesis 5:17. Gered. 962. Olha, esse aí durou pra caramba, Gered. Gênesis 5:20. E Matusalém, que bateu o recorde, 969 anos. Quase 1000 anos o homem viveu. Gênesis 5:27. Quando você lê isso na Bíblia, você fica pasmo, incrédulo ou pensativo? Os três. Pelo menos foi sincero. Pasmo, incrédulo ou pensativo? Como é que esses camaradas viveram quase 1000 anos? Aí nós temos que começar a pensar em fatores que ajudaram o povo antes do dilúvio a viver tanto. Começando por Adão, né, irmãos? Adão é a matriz de toda a humanidade. Adão e Eva. São os dois seres humanos manufaturados por Deus. Eles não foram, surgiram de outra matriz. Foi o próprio Deus que plasmou o corpo e soprou a narina. Então, eu posso afirmar sem
dúvidas que Adão era perfeito na sua constituição física. Porque Deus não ia fazer a matriz de toda a humanidade de material fraco, de matéria fraca. Então, provavelmente, com toda a probabilidade, Adão, a nível humano, biológico, orgânico, era um organismo perfeito. Eva, que gerou toda a prole dela e a humanidade junto, vai atrás desse grande Eva, também era uma mulher feita da própria mão de Deus, com constituição física, mental perfeita. Eu acredito que é o pecado que vai estragando tudo. Por exemplo, dizem aí os estudiosos, a ciência moderna, que nós não usamos nem cerca de 11% da nossa capacidade mental. 11%. Os mais inteligentes, sabe aquele negócio, já ouviu falar de QI? O coeficiente de inteligência da pessoa? Os mais inteligentes chegam a 15%. E os outros 80%, 70 e pouco por cento, que fica inútil. Por que não alcançamos a plenitude da capacidade mental? Porque estamos limitados desse jeito. Pecado. O pecado é um câncer, né? É uma doença degenerativa, que é na alma, mas que afeta também o ser humano como um todo. Então, partindo do princípio que o primeiro homem, a primeira mulher, tinham capacidade mental plena e que tinha uma constituição física plena, e olhando para a nossa realidade hoje, só vemos uma escala decrescente. Há uma degeneração do padrão inicial. Isso vai ficar claro quando eu mostrar a vocês o restante da história. Mas percebam, pelo menos 2 fatores para que os primeiros seres humanos durassem tanto. Vamos considerar essa longevidade. Proximidade genética de Adão, que foi criado perfeito em sua constituição. Então, os primeiros estavam mais próximos da matriz. Que mais? Segunda possibilidade, a atmosfera mais densa, protegida pela camada de águas acima da terra, quando ainda não havia chuvas. Estou usando até terminologia científica. Genética e a camada de ozônio, a camada de água que tinha sobre a terra. Você sabe que sobre a terra tinha uma camada de água, irmãos? Que até o final da construção da arca não havia chuva sobre a terra? Está escrito na sua Bíblia? Isso torna a arca um ato de fé. Porque hoje você sabe que tem água para todo lugar no mundo. Tem os oceanos, tem os rios, tem as bacias hidrográficas. Hoje você vê barco para todo lugar. Mas imagina lá no mundo primitivo, na primeira humanidade, não existia esses alagamentos gigantescos e não existia chuvas torrenciais. Era só um orvalhar para molhar as plantinhas. Era uma coisa amena no mundo todo. Então, quando Deus diz que vai destruir com água, é uma loucura. Ninguém sabe o que é. O que é destruir com água? Era uma incredulidade geral, porque não existia experiência com isso. E aí Deus manda fazer uma embarcação gigantesca. Para que serve esse monumento aí, esse negócio feito de madeira? A gente olhando em retrospecto, a primeira humanidade realmente descreu. Mas aquela arca era um sinal profético para a humanidade. Vai vir uma destruição e é com água. A palavra de Deus diz que vai se abrir as comportas do céu e essa aguaceira toda vai descer, ao ponto de inundar os montes mais altos da terra. Então, não foi só a água de baixo. A palavra, leia lá com detalhe no dilúvio, que veio a água que veio de baixo e veio a água que veio de cima. Havia uma camada de água sobre a terra. Que isso importa, pastor, para a longevidade? Importa. Hoje, não tem essa proteção tão densa. E aí, o que acontece? Os raios do sol, já ouviram falar de raios ultravioleta? Eles envelhecem as nossas células.
Os raios ultravioletas envelhecem a nossa célula. Você precisa tomar sol, né? Que também só produz vitamina D com sol. Mas se for sol em excessivo, ela tem um poder de oxidar a nossa célula, então a gente envelhece mais rápido. Imagina um tempo em que não tinha chuva e os raios do sol não afetavam tanto o ser humano. Isso diminuía a propensão também do envelhecimento de célula. Ok? E são bases especulativas, mas plausíveis. Ok? Diga. Ah, microfone. Agora é a regra geral aqui, para o pessoal em casa ouvir. Fala, mulher de Deus. Tá não. Alô. Pastor, aqui em Gênesis 2, na formação do homem, está escrito assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para o lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Mas ainda não havia homem. Mas logo depois vai ter homem, então né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Aí ele forma o homem do pó. E aí ele cria a erva e cria todas as coisas. Eu acho que... Sim, mas não mudou o fato de que não chovia sobre a terra. Não, porque o senhor disse que na época de Noé, talvez ainda não tivesse chovido. E continua afirmando, não choveu. Ué, mas o homem ainda não existia. Como é que ele criou? Peraí, querida, mas depois a história não vem o homem. Você está confundindo o quê? Aí ele criou todas as coisas depois. Sim, mas nesse não é uma suposição que depois passou a criar a chuva. Você tá em retrospecto, não é isso? Ainda não existia o homem e ainda não tinha nem a erva. Vamos avançar na história. Deus vai criar a erva, o último é o homem, e vai criar o homem. Mas o que mudou na atmosfera desse mundo criado? Ainda continua sendo uma neblina que rega as plantas. Até o dilúvio acontecer. Não entendeu? Ué, mas qual é a dúvida ainda que persiste? Depois o quê, querido? Não é a chuva que ele criou depois. Essa neblina é um orvalho. Não é chuva torrencial. Sabe chuva que inundou Rio Grande do Sul? Aquilo é uma chuva de enchente. Isso não existia no primeiro mundo. Isso torna mais fantástico a criação da arca, querido, porque foi no seco. Criou-se um barco no seco. Entenderam? A palavra categoricamente afirma que esse orvalhar é para manter a terra verde. Só. Úmida. Fala, homem de Deus. A paz, amado. Pastor, no livro de Gênesis 6, 3, capítulo 6, versículo 3, né, aqui mostra, né, que o Espírito de Deus agia no ser humano dentro desse período. Que o versículo diz assim, ó: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, certamente tinha também a ação do Espírito de Deus para que a pessoa durasse tanto tempo, além das condições ambientais, né, o agir de Deus. Não? Estaria eu errado? Você está aplicando de uma maneira errada. Esses 120 anos aí não é a limitação da idade do homem, tanto é que vivia 900. Não há contradição na Bíblia. Não. Deus decreta que vai ter mais 120 anos. Até a destruição. Isso aí é a destruição. Entendi. Esse é o período da destruição já profetizado. Acredita-se que Noé levou 100 anos para fazer a arca. Entenderam? Quando Deus desistiu da primeira humanidade, que não tinha mais como salvar, porque o homem era mau e o pensamento do homem era mau continuamente, a pessoa já acordar para fazer o mal ao próximo o tempo todo, aquela primeira geração se corrompeu de maneira brutal, virou uma barbárie sobre a terra. Um dos descendentes de Caim matou um jovem porque pisou no pé dele. Motivo banal, matava o outro. Deus teve que aturar uma humanidade que era assim, ultra violenta.
Vocês têm que conectar as peças, entenderam? Para gerar o quadro. Por que Deus destruiu a primeira humanidade? Porque eles eram mais mal do que essa de agora? Essa de agora também é perversa. Essa está chegando lá no mesmo nível de maldade. E vem aí o juízo, para destruir os maus. Mas aquela deteriorou rápido. Deteriorou rápido. Se contarmos a idade de Adão e de Matusalém, 1000 e poucos anos depois, Deus teve que destruir a primeira humanidade. Agora Deus está aturando desde o primeiro mundo para cá, mais 5.000 anos. Está tendo muito mais paciência. Porque a primeira humanidade, em pouco milênio, vamos acabar com todo mundo. O homem era mau. A atuação do Espírito de Deus não era dentro do homem. A palavra não diz que os homens eram ungidos. Ok? Deus podia estar sustentando aquela humanidade, podia ter um efeito externo, mas o homem é carnal, diz o texto com todas as letras. O homem é carne, e carnal aí não é carne humana. Carnal é qualificativo da natureza do homem. Pecaminoso. O homem é carnal, pecaminoso. Tem que sair no microfone, senão não fala hoje. Quem não falar no microfone, não fala. Bom, pastor, a gente tem que se lembrar também que Adão e Eva no Éden eram eternos, né? Não tinha pecado. Quando eles pecaram, entrou a morte, né? E a maldição. Aí veio a degradação conforme chegamos até hoje, né? Exatamente. Por quê? Porque estamos longe, né? A santidade de Deus sobre nós, a glória e tudo isso que a gente sabe. Eu comecei pelo aspecto genético, mas o aspecto espiritual também conta. A maldição degenera o homem. Ou não degenera? Claro que degenera. Se você olhar, por exemplo, a lista de maldições de Deuteronômio 28 ou 18? 28. Uma das maldições que a pessoa ficaria perturbada mentalmente, teria temores, paranoia. Ou seja, dois aspectos nós temos que levar em consideração. O homem antes da queda, com plenitude de capacidade, e o homem pós-queda, debaixo de maldição, que já degenera o homem, mentalmente, moralmente, espiritualmente, e a sua constituição física. Qual era a condenação da transgressão? Certamente morrerás. No hebraico, não é certamente a palavra que está lá. É morrerás, morrerás. É uma afirmação dupla, que é a ênfase, né? Na linguagem antiga era a ênfase, repetir a palavra. Amém, amém, é a ênfase. Em verdade, amém, amém, isso é ênfase. É a construção daquela época, era assim. Então, quando diz lá no original, morrerás, morrerás, tem uma ênfase, vai morrer. Esse decreto de morte começa a atuar no corpo de Adão. Ok? As suas células já estão debaixo da condenação da morte. Então, o relógio de Adão começa a contar o tempo para a morte dele. Só que num tempo mais retardado. Por que retardado? Porque ainda se tinha uma constituição melhor. E ainda se tinha, né? Era o início da humanidade. Os efeitos funestos do pecado estavam se desenvolvendo. Então, acredito que os dois fatores influem. Tanto a maldição, no aspecto da sua natureza ser atingida pela maldição, como a sua constituição física, por ser o primeiro homem, né? Aquele padrão de perfeição orgânica. O corpo de Adão devia ser perfeito organicamente, sem nenhuma comorbidade. Era um homem pleno, perfeito. Isso vai degenerar conforme vai gerando filhos e netos, e as suas posteriores gerações, vem começar o declínio. É assim que funciona. O decreto da morte está sobre nós. Você já nasce, sai do ventre sabendo que vai morrer. O decreto já foi liberado. Certamente morrerás. Por isso todo homem morre, todo ser humano morre. Pastor, eu acho interessante essa abordagem, né, que lá naquele tempo havia águas em cima, havia comportas que elas se abriram, porque existe uma teoria, vamos dizer assim, né, uma tese que eu acho que é válido a gente falar, gente, essa tese existe. Agora,
Se o povo crê ou não, eu não vou entrar no mérito, mas eu sei que existe. A Terra Plana fala sobre isso, que essas águas até hoje existem. E essas comportas até hoje existem. Eu conheço existe perfeitamente. Em cima, e existe isso tudo até hoje. Exatamente. Eu não vou entrar agora no mérito, senão a gente vai virar a aula da Terra Plana, é a aula da longevidade dos povos. Mas olha só, queridos, é inegável na sua Bíblia que haviam águas na camada superior. Isso é inegável. É inegável que não foi só a água de baixo que subiu, que a água de cima desceu. De maneira bruta, muita água. É muita água, não é essa chuva que nós temos hoje. Ok? Isso é inegável. Aí já se perguntaram, porque a gente lê também não só comentários cristãos devocionais, lê também cientistas cristãos. Tem pessoas muito inteligentes que são cientistas, mas são cristãos. Eles tentam equalizar as questões na Bíblia. Para onde foi a água do dilúvio? Para onde, teoricamente, foi a água toda do dilúvio? Evaporou? Uma ultra-evaporação que chegou a inundar a terra toda, até os lugares mais altos do mundo. Para onde foi esses bilhões e trilhões e 4 trilhões de água aí? Para o abismo, aí. A outra chuva, foi assim, igual o rolo, desceu tudo pelo ralo. Oh, Jesus. Vamos para uma teoria mais científica, mais plausível. Acredita-se que essas águas foram congeladas. As grandes camadas de gelo, irmão, Ártico e Antártico. Se aqueles icebergs lá derretessem, o que ia acontecer com aquela água toda? Inundaria tudo. Vamos avançar. No segundo mundo pós-diluviano, então, até o dilúvio é chamado primeiro mundo. Ok? Qualidade de vida diferente. Tudo diferente, atmosfera diferente. Viemos para o segundo mundo, pós-queda do homem, pós-dilúvio, juízo de Deus. Chegamos no segundo mundo, pós-diluviano. Noé entrou na arca com quantos anos? 900, que vocês chutam assim, ó. Olha para o texto bíblico, pelo amor de Deus. Chuta assim. Eu acho que foi 900. Pá! Meu Deus, ninguém sabe. O que está escrito na sua Bíblia aí? Não entra na arca quantos anos, irmão? 600 anos. Fugiram da aulinha da escola dominical da infância, né? As tias ensinam isso para as crianças. Eu também não tive, não, mas corri atrás depois. Eu também não vim para a igreja com criança, não. Eu vim adulto. Mas a gente corre atrás do entendimento. 600 anos está escrito na sua Bíblia, irmão. Já é muito, né? 600 anos. 6 séculos. Mas ele vai viver muito mais do que isso, ó. Noé morreu com 950. Ainda Noé é herdeiro da genética e da condição do primeiro mundo. Ele é a transição para o segundo mundo. Compreenderam isso? Por que Noé vive ainda 950? É muito tempo. Não, mas viram muitas mortes, né? Nem todo mundo chegava a 900 anos. Já morreu gente com 200, com 300, com 500. Tinha uma população em crescimento na Terra, né? Que foi destruída. Então, muita gente morreu também. Acidente, um animal matou, coisa desse tipo. Eles conheciam a morte. O problema é que duravam mais tempo. Noé, então, é uma figura que transiciona do primeiro para o segundo mundo. Ele entra com 600 anos na arca e depois do dilúvio ainda vive mais 350 anos. Que é tempo pra caramba. Mas essa longevidade no segundo mundo vai cair dramaticamente. Percebam o declínio agora. Jerusalém foi em 969, Noé viveu em 950. Chegou perto de Matusalém. Não é? Aí vai acontecer o seguinte, o filho dele
Filho de Sem viveu 438, até chegar a Abraão, que totalizou 175. Olha a queda. Pá! Mostra aqui, tem um gráfico aqui bacana aqui, ó. Vamos lá. Aqui que tá legal. Parece a gravatinha dos bonequinhos, né? Aqui que tá legal, aqui, ó. Adão, 930. Outro aqui, 912, 905, 910. 895, 862. Esse aqui viveu pouquinho. Enoque. É porque ele foi tirado. 365. 969. Aqui, ó. Lameque, 777. Pra caramba, né? Aí vamos passar aqui de, cadê? 100. Noé, 100. 100 já viveu só 600 anos. Só, pastor. Só menos 350 que o pai dele. Agora, a Faxate aqui, ó, 438. Não diminuiu muito? Se comparado a Noé, que viveu 950, aqui é metade, ó. Já caiu 50% o negócio. Aí vem para descendo aqui, ó, 433, ainda, ó, sei lá, já no segundo mundo, nesse nosso. 469. Aqui a queda de mais 50%. 239. Olha, em pouco tempo, ó. De um parente para o outro, 50% a menos de tempo. 239, 239, 230. De novo uma queda absurda de um para o outro, ó. Isso aqui são parentes diretos. 148. Um dá uma esticadinha aqui, 205. Abraão, 175. Isaac, os patriarcas, né, que Deus abençoa, 180. Jacó já cai um pouquinho, 147. E José do Egito, 110. Que já é mais a realidade do que uma pessoa chega nos dias atuais. Tem pessoas hoje que chegam a 112, 114 anos ainda no nosso mundo. Cento e quanto você vai fazer, varão? Comendo que nem você come? Eu te conheço, hein? Bebendo Coca-Cola? Vai não, filho. Sinto um motivo de te informar. Se tu abandonar hoje a Coca-Cola, talvez você dure um pouquinho mais. Chega não, chega não. Toma Coca-Cola, que é uma grandeza. Cadê o microfone para a irmã? Ó, ninguém se engane. Nós somos uma geração extremamente envenenada. Ninguém se engane. Conforme o senhor está falando, eu estou pensando, a atmosfera mudou. Então, geologicamente, a Terra em si mudou também após o dilúvio. Mudou. Maldita é a Terra por tua causa. A Terra é tudo. Geologicamente, fauna, flora, tudo. A maldição alcançou tudo. Aí eu faço um link, como o senhor ensinou na semana passada. Tem alguma coisa a ver com o derramamento das trombetas, com a coisa ou não? Tem nada a ver? Não. Tá. Trombetas, os ais, aquilo tudo que vai vir no final, é um juízo muito rápido até. Tá. Mas não tem nada a ver, não. Tá. Vamos adiante, então? Avança aí para mim. Ah, a velharia aí, ó. Tudo enrugadinho. Igual a tartaruga. Você quer viver 100 e pouco? Já era, varão. Tomando que... Já era. Já era. Olha como é que o negócio decresceu, irmão. De 900, você não chega nem bem a 80. Não chega bem. Pode até chegar a 80. Não chega lá em pleno vigor. Chega já meio caqueirado. Calataria já, a funilaria toda enrugada. É muito pouco. Salmo 90, 10. Leia aí o que a palavra de Deus decreta. Vamos lá? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Se tiver durinho, sem Coca-Cola, 80. Neste caso,
O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então está aí a palavra no tempo de Davi, chegar a 80 se tiver firminho, e mesmo assim já meio devagar. Está fraco já. Não é? Por que isso, irmão? Perceberam? Quando vocês viram ali a longevidade diminuindo? Ó, dizem que o homem evoluiu do macaco. Não é mentira, né? Porque é como se fosse uma evolução contínua. Se saiu de um ser inferior para chegar no homem perfeito, teria que continuar crescendo. Isso é a ciência, que é mentirosa. Na verdade, saiu do homem perfeito e vem evoluindo. Não evoluiu, involuiu, diminuiu. Diminuiu drasticamente. Porque ela não acredita na Bíblia. A ciência existe para confundir, não para afirmar o que a palavra de Deus diz. Já que os homens naturais viveram centenas de anos devido às condições especiais, no tempo do reino, no mundo restaurado, e o alimento abençoado trará de novo condições do homem natural viver um período longevo. O que vai mudar quando vier o reino? Tudo. O que vai mudar quando vier o reino? Tudo. Começa que o decreto lá da maldição da terra é removido. A terra vai produzir abundantemente. A remoção dessa condenação também afeta o homem que sobreviver. Na verdade, não está inventando nada novo. Está voltando ao que era antes. Qual é o novo? Se homens viveram 900 anos na carne natural. Renovação, é regeneração. É voltar ao princípio. Mas não tem nada novo. O reino milenar não inventa nada. Ele restaura o que se perdeu. Amém? Zacarias 8,4. Vamos ler a palavra? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada uma na mão seu arrimo, por causa da sua muita idade. Será a idade como das árvores. O texto vai mais adiante dizer. Tem árvore que dura milhares de anos, irmão. Tem árvores que estão na terra, que estão aí há milhares de anos. Se o homem vai ter a longevidade como das árvores, isso aí aponta para centenas e centenas de anos. Amém? Chegaram aqui comigo? Avança aí para mim. Falei que a aula de hoje é bacana. Tem que falar no microfone, se for fazer pergunta. Pastor, um fato interessante é que a expectativa de vida do ser humano está aumentando. No sentido, não seria porque está se aproximando do milênio, não seria? Não, não é por causa disso, não. É pouca coisa, né? Aumenta de maneira artificial, que a medicina melhorou, tem remédios, não é? Isso ajuda, digamos assim, a estender um pouquinho. Vacina? Jesus, as vacinas. Não me coça a língua, rapaz, essa manhã. Deixa o pastor quieto aqui na ministração da palavra. Eu não vou entrar nesse mérito, não, que vou arranjar um polêmica aqui, vou arranjar um problema com vocês, tá? Problema de vocês. Tudo que a medicina inventar de vacina, vocês tomem. Segundo o seu livre-arbítrio. Eu falei da ciência, melhorar um pouco. Você está com as veias tudo entupidas de gordura. Aí tem um remedinho para desentupir. Isso ajuda a prolongar. Só medicamentoso. Mas não quer dizer que vai durar muito. Não vai durar muito. Segura aí, depois você pergunta outra coisa mais pertinente. Eu não vou entrar na área de saúde, porque eu estou planejando, em breve, fazer um dia inteiro de saúde aqui nessa casa. Vou amarrar a doutrina bíblica com a vida real aqui, porque nós estamos morrendo lentamente por culpa nossa. Muita ignorância. Muita ignorância do que a indústria faz conosco. A indústria é perversa. O mundo jaz no maligno. Ninguém faz produto para beneficiar a nossa saúde.
fazem para prejudicar mesmo. E eu vou fazer um dia inteiro, aí eu vou falar da Coca-Cola, eu vou falar dos transgêneros, né, os alimentos transformados pelo homem, vou falar dos anabolizantes no seu frango, vou falar de tudo isso, irmão. Pastor, ama esse assunto. Um dia inteiro, e vai ser pouco. Vou trazer algumas pessoas, não sou eu sozinho, não, você já não gostou que a pessoa, o pastor vai falar 10, 11 horas. Não é eu sozinho, não, gente. Eu vou trazer outras pessoas. O tema é fundamental para a nossa vida. Vai ser devagar, irmão. 2 palestrinhas de manhã, para almoçar. Sem Coca-Cola. Sem porcaria. Vai ser um dia totalmente da saúde. Está no meu coração. Vocês não querem ser confrontados. Vocês não querem ser confrontados. Querem continuar se envenenando com seus veneninhos. E açúcar refinado e por aí vai. Vai ser um dia de libertação nessa casa. Libertação pelo entendimento. Farinha também. Não vou entrar nisso hoje. Eu estou guardando munição. Vou marcar a data. Outra questão interessante é que haverá nascimentos e criança entre as nações que vierem a morrer aos 100 anos. Por que criança vai morrer com 100 anos? E a criança ainda? Porque, de novo, o homem vai viver muitos anos. A expectativa de vida vai aumentar. E aí nascerão infantis. Tais crianças são inocentes até os 100 anos. Isso que é fantástico. E não incorrem na condenação do juízo. Deus não julga infantes. Ok? Existe uma data ali limite, que a criança é ineputável dos seus erros. São os pais que respondem pelas crianças. Quando a criança chega ali na fase da puberdade, ali na adolescência, ela se torna responsável pela própria alma. Aí já nem papai e mamãe que salva aquela criança. A criança tem que tomar uma decisão por Jesus. Ali por volta dos seus 12, 13, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Ok? Então, no milênio, 100 anos para baixo é muito inocente ainda para ser julgado. Isso é porque a longevidade aumentou. Também implica que vai nascer crianças no milênio. Ok? Lembrem-se, quem não casa nem mais se dá em casamento, não tem mais condição de coabitar, são os glorificados. Os gloriosos não têm mais relações, não geram filhos. Mas a multidão dos sobreviventes das nações são pessoas naturais, ainda que com longevidade, vão gerar filhos. Pastor, uma coisa que eu reparei aqui. Você levou praticamente 1000 anos para degradar o homem. E agora 1000 anos para restaurar. Vai ser um período, né, de restauração de 1 milênio. É mais ou menos isso mesmo. Quem mais quer falar? Não é pega o começo que estragou e refaz tudo de novo? Volta para o começo. Vamos lá, vamos ler o texto. Isaías 65, 16 a 23. Vamos lá, irmãos. Cai dentro aqui comigo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Vai ser uma amnésia geral? Não, não é isso. A ideia de que a mudança é tão radical sobre a terra que ninguém vai ficar preocupado com poluição. Sabe o mundo que está agora? Esse aqui vai passar, irmãos. O outro é muito melhor. Em tudo. Qualidade de vida, qualidade do ar, qualidade do alimento, tudo. Ninguém terá saudade. Eu queria tanto tomar uma Coca-Cola. Não vai ter isso, irmão. Eu queria tanto comer um docinho. Não vai ter isso. Você vai comer doce da fruta perfeita de Deus. Tudo que Deus fez não tem contraindicação. Só uma dica, tá? Vamos falar disso no Dia da Saúde? Tudo que Deus fez, sendo comido com moderação, não tem contraindicação. Tudo que o homem faz tem contraindicação. Tudo que o homem bota a mão, estraga. Verso 18, igreja, vamos lá? Mas vós folgareis
e exultareis perpetuamente. No que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Abaixo de 100 anos não pode jogar maldição sobre aquele pirralho de 90 anos. Aquele gurizinho de 80. Não dá para amaldiçoar porque ele não é infante. Microfone para a irmã lá. Pastor Damásio, isso Sim. é muito importante, porque tem alguns irmãos que já está colocando as crianças agora nesses 100 anos. Não está se colocando que as crianças têm que aprender, têm que estar junto, porque pensa que seus filhos não terão julgamento. Tem que lembrar, eu falei aqui brevemente, que até a época da consciência, a criança precisa ser conduzida. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é sua obrigação como pai cristão. Há uma parte da história que não adianta mais os pais, só orar, interceder, porque a própria criança terá que ter uma experiência de conversão. Deus não tem netos, então seu filho não é automaticamente salvo. Não existe isso. Deus salva filhos. Seu filho, se for filho de Deus, será salvo. Terá a experiência da conversão. Então, cada um deve conduzir suas crianças o máximo possível, tá certo? Mas vai chegar a época em que ele, já jovenzinho, adolescente, vai ter que decidir se ele quer ou não aquilo que ele aprendeu. Ele vai ter que decidir. Isso não é pai nem mãe que impõe. Não é? Pai e mãe quer que o filho se salve. Então, muitos pais e mães forçam o batismo. Não adianta forçar. O jovem terá que ter uma experiência. E pode ser que um crente tenha um filho não salvo, não eleito. Ué, salvo é outra coisa. Não pode você ter um filho não eleito? Pode. Pode ter, guiado na luz, exatamente, para ter boas obras. Mas exigir que todo filho nascido do ventre de uma mulher cristã seja salvo, isso aí não existe na Bíblia. Ser eleito para ser salvo, glorificado, isso não existe na Bíblia. Você não pode impor, todo filho que sai do meu ventre vai ser eleito. Você não pode impor isso. Eleição não vem do homem, vem de Deus. É Deus que determina quem é eleito e quem não é eleito. Então, o seu papel é guiar, mostrar a justiça de Deus. Mesmo que não seja eleito, vai andar mais certinho, né? Nos princípios. Agora, não se iluda. O maior índice de evasão das igrejas na adolescência. Justamente quando a criança que foi guiada a vida toda na igreja resolve assim, não, eu quero conhecer o mundo. Ela é criada na redoma de vida ali no leitinho, mas chega na adolescência, o mundo atrai muito. E aí a criança que era criada no leitinho, pula para fora do cercado para conhecer o mundo. O maior índice de evasão de crentes é na adolescência das igrejas. Existem estatísticas. Grandes pastores têm filhos perdidos. Homens de Deus, às vezes, têm essa labuta de ter seus filhos perdidos no mundo. Então, não tem essas garantias, ok? Todo mundo entendeu o que a irmã Céu falou? Você deve continuar investindo na alma do seu filho sempre. Sempre. Mas traga ele para a visão do reino, para a palavra, para ele ser criado nessa visão. E quando chegar na época distinta, ele vai ter que decidir. Tem uma semente, tem as palavras da mente, mas a decisão é para uma experiência pessoal com Cristo, de conversão. Vamos voltar para cá, já lemos, né? Falta o verso 21 a 23. Vamos lá, igreja. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e comerão seu fruto.
Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, aquilo que falei, tem árvore que dura muito tempo, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Deixa eu mostrar um detalhe técnico que você nem percebeu no primeiro texto. Crio novos céus e nova terra. Quantos perceberam que isso remete à eternidade e não ao milênio? Aí confunde muitos cristãos. Tem cristão que enxerga que terá o reino milenar. Mas quando vem Isaías dizer, eis que cria novos céus e nova terra, ele pensa que o milênio é a eternidade, quando ainda não é. Não é. Já vai ter uma mudança nos céus e na terra no milênio. É isso que o texto quer dizer. Ok? Não há choque nem conflito. A visão profética, ela sempre vê o todo. E às vezes, tempos muito distantes são unidos na mesma sentença. Só isso. A CPAD, eu coloquei uma resenhazinha na sua Bíblia, no seu estudo. Isso aqui é um recorte da Bíblia de estudo pentecostal da CPAD. Assembleana, hein? Deveriam pregar o reino na terra. Olha o que diz lá na Bíblia de estudo pentecostal. Cria os céus novos e nova terra. Esta profecia prediz o futuro do reino de Deus na terra. Isso aqui está na Bíblia da Assembleia de Deus, irmão. Incrível, né? Que eles não falem isso. Está na Bíblia da Assembleia de Deus. Oh, Jesus! Isaías fala a um só tempo da era da eternidade, em que o pecado e a morte já não existirão, versos 17 e 19. E da era messiânica, duas eras aqui nessa sentença. O reino milenial, está vendo? Que a antecede. Ainda que ele fale primeiro da eternidade e depois descreva o reino milenial, está meio fora de ordem, são dois períodos distintos. Ele só mencionou a eternidade no início. Quantos estão entendendo a explicação? Não há confusão. Note que o versículo 18 começa com um enfático adversativo. Mas haverá, na verdade, novos céus e nova terra. Deus também tem planos para Jerusalém do reino milenial de Cristo. Então, eles conseguiram enxergar, os estudiosos aí da Assembleia de Deus, que apesar de falar novo céu e nova terra, é só uma visão global. É como se já chegasse tudo misturado. Mas depois, nos próprios versículos, faz distinção do que é o reino milenial e do que é o reino eterno. São duas fases distintas do reino. Isso é muito legal a gente ver na própria Bíblia, de estudo das Assembleias de Deus. Apesar dos assembleias não enxergarem, você pode abrir a Bíblia deles, com ele do lado, e mostrar. Está vendo aqui, filhinho, filhinha? Meu irmão querido, minha irmã amada, aqui, ó. Que a tua própria Bíblia explica como é que vai ser o reino. Avança aí para mim. Isso é um recorte da Bíblia de Estudo. Quem tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, ou conhecer um assembleano que a tenha, mostre para ele essas coisas. No reino, todos os povos terão que peregrinar para Sião. Isso é tão comum já no nosso meio, já entendemos isso, que eu não vou gastar muito tempo, tá bom? É voluntário ou compulsório? É obrigado. Sempre foi propósito de Deus juntar os povos para adorar o seu rei Messias na cidade de Jerusalém. Isaías 2, 2 a 3. Vamos lá? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Estamos falando aqui de todos os povos sobreviventes na terra. Vão ter que ir a Sião. Ok? Verso 3. Irão muitas nações e dirão: vinde
e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Por que eles querem ir lá para serem ensinados? Porque os povos sobreviventes tinham outras fés. Fés é complicado o plural, né? Pode dar fezes. Outras crenças. É melhor. Pensa. Se a família dos egípcios não subir para adorar o rei. Os egípcios hoje são 90% islâmicos. Aprendem desde cedo ao Corão. Maomé. A falsa visão. Agora eles não sabem mais como é que vão proceder. Jesus está na terra, lá em Sião, vamos para lá aprender. Se ele é o Senhor agora, ele é o rei, eu estou vendo que o rei está na terra, não é mais por fé, né? Agora é por vista. Temos que ir para lá aprender. Tudo que eu sei é andar na lei do Alcorão. Eu tenho que aprender agora a lei de Yahvé, que sai da onde essa lei? Jerusalém. Jerusalém vai ser um centro de ensino para a humanidade. Eu acredito até que alguns de nós vão ser separados como professores lá em Jerusalém. Tomara que eu esteja nesse bolo. Ou no mundo, mas em Jerusalém vai ter a escola principal de ensinar a palavra para todos os povos. Quem vai ensinar? Jesus? Não, os sacerdotes. Diga, minha irmã. O pastor está falando sobre isso e eu tenho falado muito disso quando há o ensino no seminário para as nossas crianças, né? E os juniores já estão começando a ficar com muito entendimento. Glória a Deus. E um dos juniores, a preocupação dele foi muito grande, porque ele falou que, tio, o que vai acontecer com a minha família se o meu pai não quiser ir a Jerusalém? A preocupação dele foi muito grande sobre isso, claro, pastor. ele entendeu que é obrigatório. Ele entendeu que era obrigatório, né? E a preocupação dele foi muito grande sobre isso. Ficou um peso porque no aí coração. eu vou, minha mãe vai, meu pai. O que vai acontecer com a minha família? Que bom que uma criança aqui já tem esse entendimento, né? Que todos os sobreviventes têm que ir a Jerusalém. É difícil até orientar essa criança, né? Só mandar orar. Ora pelo seu pai, para que ele tenha a oportunidade. Só isso. Porque ainda não podemos vaticinar se ele vai ou não. Não é? Sofrer conversão, ou pelo menos temer ao Senhor. Vem aí uma aprovação sobre todo mundo, né? Que é a marca da besta. Passa lá para trás. Mas o cristão sobe para Jerusalém. Que cristão? Eu falei cristão? Está falando da família. Não, família agora, crente. antes da vinda de Jesus. Está falando agora. Não. A criança, pelo visto, deixa eu ver se eu entendi correto. O pai não é convertido. Esse é o contexto. Ele está preocupado, na cabecinha da criança, ele já está no milênio já. Ele antecipou. Ele não viu ainda a fase da grande tribulação, nada disso. Ele já foi direto para o milênio, já está vivendo lá já. A mentezinha dele já está lá no milênio, já com Jesus na terra. Ele está preocupado. É criança. Criança, ela viaja. Então ele está preocupado que o pai dele não convertido na atualidade, quando o reino for estabelecido, esse pai temar de não ir lá para Jerusalém. Esse é o sentido. Por enquanto só se ora, porque essa pessoa ainda está em estado probatório, como o restante da humanidade. Só se ora. Mas a criança se viu no reino, indo para lá e tudo mais, criança. E as crianças vão ter acesso ao reino, sim. Sim, meu irmão, mas ele na cabeça dele ele não sabe ainda que ele vai ser glorificado ou não. A mãe
A Alice foi mais fundo. A mãe pode ser cristã. A mãe vai estar glorificada. E a mãe glorificada não sobe. Ele está misturando algumas coisas ali na cabecinha dele. É natural. Ele vai ter que ser esclarecido aos poucos. Tem cristão adulto aqui que às vezes embola o negócio. Quanto mais a criança. Ele está misturando fase pré-volta de Jesus com pós-Jesus, pós-volta de Jesus. Como funciona agora, como funcionará depois. Ele vai ter que ser esclarecido. Já acho fantástico o quanto a criança avançou na fé dela. Já acho fantástico. Mas lógico que não é plena, irmãos. Lógico que ele não tem consciência plena de tudo. É uma criança, é um junior. Está formando aí no entendimento. Já lemos esse texto? Já, avança aí para mim. Esse não está na sua folhinha. Mas nós usamos aqui na aula da predestinação. E eu acho esse texto fantástico que está a acrescentar hoje de manhã. Zacarias 8:20. Vamos ler o verso 21 e 22. Vamos lá, igreja? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitarão de muitas cidades. E habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa o quê? Suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. É legal, é um diálogo, né? Um diz para o outro, vamos lá buscar Jesus? O outro diz, eu vou também. Um conversando com o outro. Verso 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscarem em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, suplicar o favor do Senhor. Isso aqui que eu achei fantástico. Porque são povos que agora mudou o mundo. Jesus está na terra. Ele tinha um pensamento diverso, diferente. Ok? Pensa nos budistas que sobreviveram no milênio, que adoravam a Buda, lá no Oriente. Mal sabem do Senhor Jesus. Agora são obrigados a ir lá adorar o rei. Vamos suplicar o favor dele. Vamos pedir misericordiosamente que nos abençoe. Eles entendem que agora está centralizado no rei. E eles precisam ser abençoados. Quantos entenderam? Isso é maravilhoso. Então, na aula do livre-arbítrio usamos esse texto, porque, ao mesmo tempo que as nações sobreviventes têm a opção de suplicar o favor, também tem a opção de não querer ir. O livre-arbítrio continua para as nações. Normal. Em todas as épocas da história humana, continua o livre-arbítrio. Com consequências boas ou mais. Quem está voluntariamente querendo ir a Jerusalém para suplicar o favor do rei, vai ser abençoado. Mas vai ter gente que naquelas nações, eu não quero adorar Jesus, não quero. Livre-arbítrio. E aí vem o que sobre ele? Avança aí para mim. Isso aqui é só para ilustrar. Bota aí um pouquinho. Isso aqui é hoje, nos dias atuais, festas que o povo de todas as nações vão lá em Jerusalém. Olha que bonitinho. Isso é lá em Jerusalém, já hoje. Olha como é que ficam as ruas de Jerusalém, dia de festa. Festa religiosa. Essa veio dos Estados Unidos. Isso aí são cristãos, né, que estão celebrando de várias matizes,
é cristão evangélico, cristão católico romano, cristão do ortodoxo, mas eles estão ali já enchendo as ruas e celebrando. Agora, transpõe essa visão que você viu ali para o milênio. Os povos subindo a Jerusalém, enchendo as ruas, cheio de alegria. O que eu acho bacana nesse vídeo é a alegria de ir lá. A beleza do que vai ser, entendeu? Lógico que talvez tenha uma mudança estrutural em Jerusalém, vai ser maior, tudo mais. Só para dar um gostinho da alegria de subir para encontrar o rei. Aqui é pela fé, ninguém está vendo Jesus. Mas naquela época é para ver de fato Jesus. Os povos irão lá para ver Jesus, que estará no seu trono. Amém? Você quer falar, varão? Então, cadê o microfone? Lá do outro lado, lá. Depois vocês dão um dinheirinho para o Gilson, que está fazendo papel, ele e sua esposa aí, ó, de carregadores de microfone. Estão ganhando galardão em cima de vocês. Tá ligado? É apontar o botãozinho para cima. Ele não quer falar, não. Falou. Hoje, né, muitas das vezes, quando fala de peregrinar para Jerusalém, né, os povos, normalmente a gente olha logo para as dimensões de Jerusalém e para a quantidade de pessoas que estão sobre a terra. E vemos impossível. É óbvio, mas isso não deve ser feito num mesmo dia, num mesmo momento. Exatamente. E existem outras situações. Nós, quando lemos esse versículo, nós unicamente enxergamos os limites da Jerusalém. Mas os limites reais é o que Deus deu lá desde o Grande Rio, até não sei o que lá. Acredito que seja... A cidade vai ser aumentada. Exatamente. Existem textos proféticos que falam que a cidade vai crescer muito. Exatamente. A cidade de Jerusalém atual tem uma dimensão. A cidade que será reconstruída para o rei tem outra dimensão. Hoje... Vocês viram que ali diz a palavra, por exemplo, que se elevará acima dos outeiros dos montes, enquanto o resto vai ser aplainado? Haverá uma mudança até geológica em Jerusalém. O Monte das Oliveiras vai ser fendido ao meio dentro de poucos anos, irmãos. O que hoje, eu nunca fui lá pessoalmente, é tudo a minha cultura de visão, de livro, de vídeos, mas sei que o Monte das Oliveiras fica de frente à cidade de Jerusalém. E a palavra profética diz que vai ser dividido ao meio, vai virar um vale. Então vai haver, por causa de terremoto, vai haver muitas mudanças geológicas naquele lugar. E a palavra profética diz que Jerusalém terá uma dimensão muito maior. A Jerusalém do milênio. Nós vamos estudar isso numa aula exclusiva sobre o templo do milênio, templo de Ezequiel, sobre esse assunto. Então, até a configuração da cidade vai mudar para maior. E não vai caber todos os milhões de pessoas ali de uma vez. Por isso, é importante entender que serão bolsões de almas, né? Peregrinando, não morando em Jerusalém. Para que vão a Jerusalém? Para habitar lá? Não. Vão a Jerusalém para adorar. Entra um grupo, adora Jesus, glória a Deus, e vai embora. Está vindo outros ali naquela mesma corrente ali humana ali. Eu acho que vai ser de contínuo. Porém, um grupo de cada vez. Nós vamos ver um texto que fala no final dessa aula que eles vão entrar por uma porta e sair por outra. Então, não entenda essa peregrinação como uma coisa limitada ao espaço e ao tempo. Um evento único, uma semana só. Tem todo o milênio para adorar Jesus, ok? Mas pelo menos, uma vez por ano tem que ir. Na festa do tabernáculo. Então, a festa do tabernáculo hoje, em Israel, é celebrada com 8 dias. No milênio, não sei se vai ficar espremido em 8 dias. Porque todos os povos têm que ir lá para adorar o rei na festa do tabernáculo. Então, eu acredito que haverá muitas peregrinações. Muitas, e levas de pessoas. Terminou de adorar Jesus, o que faz esse povo todo? Voltem para suas casas. É simples assim. Não é morada lá, ok? É uma transição, é uma obrigação de adorar o rei, só. E volta para suas casas, para suas vidas.
Avança aí para mim. Taca não. Vamos lá? Ao profetizar sobre o período posterior à batalha do Armagedon e a derrota dos reinos subjugados ao anticristo, o profeta Zacarias antevê o rei Messias já entronizado em Sião, e os povos em redor sobreviventes, a maioria de origem árabe muçulmana. Lembra, Israel está encravada no meio de povos hoje árabes muçulmanos. Todos eles são islâmicos. Todos. Do norte da África, nordeste da África, aqueles povos em redor, o Líbano, que hoje está em guerra com Israel, todos são de matiz muçulmana. Aprendem o Alcorão. Então vamos lá. Adoradores de Alá na atualidade, sendo obrigados a virem peregrinar a Sião para adorar o Rei Jesus e celebrar a festa de tabernáculos. Esses povos ex-islâmicos não poderão peregrinar para Meca ou Medina. Como é que fazem hoje a peregrinação no mundo muçulmano? Vai para a cidade de Maomé. No milênio, eles não podem continuar adorando lá no centro idolátrico do Islã. Eles têm que adorar onde? Jerusalém. O quê? Vai ser destruído todo o centro idolátrico. Mas e a mania de ir? E a mania de ir, o comportamento viciado? Querer reconstruir, adorar no nada ali, né? Pode ser que algum teimoso islâmico sobrevivente, vou dar uma passadinha lá em Meca para ver o que sobrou. Será que sobrou uma pedra para eu adorar naquela pedra? Sim. Mas eles têm obrigação, é por lei deles ter que ir àquela peregrinação. Quando não tiver, não pode mais, acabou. Tem que ir para Jerusalém, não para Meca, nem para Medina. É complicado isso, né, irmão? Olha, vou dar uma cutucadinha. A religiosidade é uma coisa triste. As pessoas se apegam a qualquer coisa. Entenderam? Eu falei assim, vai lá o cara, vê se sobrou uma pedra lá em Meca, para ele se dobrar diante de uma pedra. Mas é assim que o ser humano é. Se sobrar um pedacinho de pedra assim, essa aqui é a pedra aqui do templo antigo, eu vou idolatrar essa pedra. É assim que faz o ser humano. Então, no reino milenar, não pode mais. Tem que ir para Jerusalém, só Jerusalém. Quem não quiser ir, praga nele. Zacarias 14, 16, 18, 19. Vamos lá? Agora percebam o livre-arbítrio das nações. O reino é absolutista. Sabe o que significa? Hoje isso estranha. Os adeptos da democracia, que acham linda a democracia, maravilhosa. No reino não tem democracia. Democracia humana. É teocrática, é uma monarquia teocrática absolutista. É a lei do reino e acabou. Não tem essa da vontade humana. O que o homem tem ainda de liberdade no reino? Livre-arbítrio, livre decisão. É imposto a todas as nações que vão adorar Jesus. É imposto. Isso aí é obrigatório. Mas a pessoa pode decidir não querer ir? Pode. E problema de quem não quiser ir adorar Jesus. Porém, quais são as consequências? Zacarias 14, 16 a 19. Está tudo na sua Bíblia. É lindo quando a gente enxerga aqueles textos que antigamente a gente não ignorava. Quando não fazia sentido nenhum esses textos. 100 milênios, isso aqui não faz sentido nenhum. Era um texto estranho, que ninguém lia quase. Olha que coisa linda descrita aí no milênio, irmão. Vamos lá? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, percebam que são nações inimigas. Mas sobreviveram, restaram. Foram contra. Na época da batalha do Armagedon, são contra.
Mas vai sobrar gente dessas nações. Esses que sobrarem vão ter que fazer o quê? Subirão de ano em ano para adorar o rei. Uma pessoa que não veja o reino milenar literal pode espiritualizar isso aqui. Ah, então quer dizer que está profetizado que os povos islâmicos vão se converter a Jesus pela fé? De maneira nenhuma. Aqui não está falando de conversão pela pregação. Está falando que eles têm que subir para Jerusalém. Não é pregação. Não é pela fé adorar Jesus. Eles vão adorar o rei que vai estar lá em Jerusalém. No trono de Davi. É algo factual, histórico, presencial. Não tem nada de espiritualizar isso aqui. Para onde? Tem que adorar o rei, o Senhor dos Exércitos. E para quê, irmãos? Celebrar a festa dos tabernáculos. Obrigatório a todos os povos sobreviventes. Se alguma, aí vem a conjectura, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, o que acontece? Qual é a consequência? Não virá sobre ela a chuva. Pastor, o que tem? Eu não gosto de chuva mesmo? Não é isso, querido. Não é isso. Não é a chuva em si, é a bênção. Mas tem a ver com a chuva em si também. Porque se vamos ter um novo mundo, e conjectura-se que toda a industrialização vai cessar, porque é poluente, o homem volta a ter qual tipo de base de sustento? Terra, agropastoril, plantar e colher, e gado. Se não vem a chuva, acontece o quê? Nada nasce, passa fome. Deserto. Então, não tenha a ideia de que isso aqui é só figurado. Não virá mesmo. Eu fico imaginando até um negócio assim, bem setorizado. Uma casa com chuva e outra sequinha do lado assim. Porque ali particulariza, percebam, irmãos? Não fala nações, fala família. Quantos perceberam? Particulariza, diminui. Sabe, afunila. Nações, povos, tribos, e agora fala assim, família. Família é um grupo menor. O quintal dela, a casa dela, no milênio, debaixo de maldição. Perceba que não é a região toda, é a família. É direcionado. Cada um vai se construir, pode ter seu quintal, sua plantação, mas a família rebelde é amaldiçoada. Não a região toda, a família. Esse detalhe é muito específico, eu nunca me lembro de ter destacado isso antes. Não, acho que depois que ele passar fome, num instantinho ele corre lá pedindo misericórdia de Jesus. Isso se ele não morrer de fome, né, com a família dele. Esperar o ano passar, vai morrer de fome. Vamos lá, 18. Aqui, ó. Se a família dos egípcios, está vendo? Não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Não só não tem chuva, como tem o quê? Praga, maldição. Virá praga com que o Senhor ferirá as nações. Não quer adorar Jesus, desonra, praga neles. Que não subirem a celebrar a festa tabernáculo. Por que a festa tabernáculo é tão central no reino milenar? Porque é uma festa de colheita. É gratidão pelo alimento. É muita ingratidão a pessoa colher um ano inteiro, comer, encher o bucho e não agradecer. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Nós deveríamos agradecer cada dia o alimento. Você ora a comida, você agradece a Deus todo dia no almoço? Tem muito crente que já esqueceu dessa prática. Já acostumou, todo dia tem comida na minha mesa, para que eu vou agradecer?
Caramba, mais um prato de comida, glória a Deus. Mais um prato de comida, glória a Deus. Eu posso comer nesse dia, glória a Deus. A ideia da dependência contínua de Deus, irmãos. Como pode uma família, num reino maravilhoso, que está dando alimentos abundantes, resolver que não é grata a Jesus, não quero saber de Jesus? Sendo que não é mais pela fé. Não, entendam que não é mais pela fé. Pela fé é agora, que ninguém está vendo Jesus. Ele está na terra. Os santos glorificados estão espalhados pelo mundo todo. E o mequetrefe, o bendito da criação, resolveu, não estou afim. Não gosto de Jesus. Não gosto dos santos glorificados. Não gosto de Deus. É miserável. Praga na sua cabeça. Escolha sua. Escolha. É um reino absolutista, mas alguém pode não querer. E se não quiser, tem sanção. É simples assim. É o verso 19 para concluir. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações. O profeta particulariza os egípcios como um exemplo. Depois ele abre o leque. Qualquer nações que não subirem a celebrar a festa tabernáculo. A festa tabernáculo é probatório para o povo do milênio. Ou passa na prova ou é reprovado. Porque não ter gratidão num mundo sem Satanás, sem demônio, tudo abençoado, misericórdia. Entenderam? Não é à toa que eles são amaldiçoados. Porque ainda podem transgredir. É tão claro, é tão objetivo, é tão concreto, é tão crível essa profecia. Avança aí para mim. Isaías 60, verso 1 a 22. Estamos terminando, irmãos. Leia aí, por favor. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente, resplendente é brilhante, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás, e serás radiante de alegria, o teu coração se estremecerá e se dilatará de júbilo. Olha que é tanta alegria que você quase tem um piripaco. É a ênfase do texto. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Éfa, todos virão de Sabá. Sabá é na África, rainha de Sabá. Trarão ouro e incenso, publicarão os louvores do Senhor. Aí vai todo mundo peregrinando e cantando louvores pelas ruas. Consegue imaginar? Louvores ao Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nabaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tomarei mais gloriosa a casa da minha glória. Amém, povo santo? Não é lindo tudo que vai ali anunciando? Percebam que tem aqui camelos. Vamos falar agora do transporte do reino. Avança aí para mim. Como é que essa galera vai peregrinar do mundo inteiro para Jerusalém? Já foi questionado isso em outras aulas, né? Vamos lá. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Percebam que não é só na festa do tabernáculo. Jerusalém vai ser um centro de peregrinação contínua, durante 1000 anos.
rotativa. Nem de dia, nem de noite se fecharão. Não precisa mais fechar à noite, porque não tem ladrão. Não tem inimigo. Porta aberta direto. Sabe quando era na década de 60, 70, que os muros eram baixos, e as pessoas deixavam até a porta aberta, que ninguém entrava. Não tinha nem muro. Num mundo pacífico como esse, não tem muro, a porta não precisa fechar. Para que entre as pessoas, vamos lá? Para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzido com elas os seus reis. Há reis vassalos, ou seja, líderes das nações, vassalos ao reino de Deus. Verso 12. Porque a nação e o reino que não te servirem, juízo. Sim, essas nações serão de todos assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipestre, o olmeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Olha que interessante isso aqui. Os descendentes dos inimigos de Israel, que sobreviveram, vão vir agora se curvando. Prostrar-se-ão até a planta dos teus pés, todos que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Amém? Conseguiram enxergar todos os povos lá reverentes? Avança para mim, vamos lá. A igreja primitiva não aprofundou muito sobre as nações. Já li bastante a igreja primitiva, há pouquíssima referência. Mas não quer dizer que não tinha nenhuma referência. Irineu de Leão fala o seguinte, bispo Irineu de Leão: os que o Senhor encontrar na carne, Senhor Jesus, na sua vinda, encontrar na carne, esperando o vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e escapado das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta: os abandonados sobre a terra sejam governados pelos santos e sirvam a Jerusalém. Então perceba que ali fala daqueles que vão ser servidores, não os santos. Os santos vão estar na posição deles. Eles se submetem aos santos. Amém? Como os povos transitarão para a peregrinação a Sião? Não há uma equiparação dos meios de transporte do tempo bíblico para o moderno nas profecias. Há indícios de que muitos virão de navios pelo mar Mediterrâneo. Aí sim, uma base bíblica sustentável. Ó. Isaías 69, os navios de Quitim. Então tem navio. Por exemplo, do Brasil para o meu Oriente Médio, como é que vai para lá, se não tiver avião? De barco. É plausível, né? Não há na Bíblia nenhuma alusão a avião, irmãos. Pastor, mas aí não vamos chegar lá voando, a gente vai chegar lá voando com o corpo glorificado. Não é de avião. Ok? Mas fala de navio. E no mais, refere-se a transporte animal. Acabamos de ver dromedários, camelos. Está ali a referência. Se haverá outros meios de transporte de massa, avião, ônibus, trem, só podemos conjecturar sem base clara nos textos. Ah, pastor, o Senhor vai inventar um outro combustível não poluente para continuar tendo carro. Eu não posso viajar tanto assim, irmãos. Qual é a base que eu tenho? Nenhuma. Aí já é ficção científica da minha cabeça. O texto não fala de ter carro motorizado, nem de aviões, mas fala de barco. Fala de montaria, né, de cavalo, de camelos, essas coisas. Amém? A pé, muita gente virá a pé, peregrinos andam a pé. Avança para mim aí. Por isso haverá estradas, serão interligações, né? Unificando os povos na rota para Jerusalém, a capital mundial do Reino de Cristo. Certamente uma das passagens proféticas mais objetivas
sobre o futuro dos povos está no livro de Isaías. 3 nações, atualmente inimigas, se tornarão fraternas e ligadas por uma estrada que unificará todos eles. Essa estrada hoje não existe, mas está profetizada. Ok? Vamos ler, a gente termina? Vamos lá, igreja. Naquele dia, apontando para o futuro, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, lá no futuro, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Então, perceba, lá no Egito vai se adorar um único Deus. Amém? E haverá até altar lá. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. Então, se ainda houver algum perigo, tem um Salvador que é Jesus. Vamos ler o restante. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor aquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Não é conversão de egípcios para se tornar santo. São os egípcios sobreviventes, nações. Verso 22, vamos lá? Ferirá o Senhor aos egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações, e os curará. Naquele dia, leia isso aqui que é o fundamental, vamos lá? Haverá estrada do Egito até a Síria. Você não tem noção da distância que isso é, irmão. Corta o Oriente Médio todo. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Então vão sobreviver assírios, egípcios, e tem mais uma contagem que eu não vou fazer agora. Diga, irmã. Aqui no chat, o irmão Alisson Elms, ele falou o seguinte: existe um texto que diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Como que fica essa questão à luz desses textos aí? É muito fácil. Esse texto não diz respeito às nações. Esse texto é para a igreja. Está falando aí que os santos de Deus não entram no reino com carne mortal. Carne e sangue não é da reino de Deus, é no sentido que, para herdarmos nós, os eleitos, temos que sofrer o quê? Glorificação, transformação do corpo. E aí, isso não diz respeito às nações. Ah, tá. Aí, no caso, esses textos aí são as nações súditas de Cristo e da igreja governando sobre os povos na terra, não é isso? Percebam que eles trazem até sacrifícios. Pois é. Vai ser uma aula mais adiante, se haverá sacrifício das nações no reino milenar. Foi uma das matérias que mais tive dificuldade de entender. Depois que entendi, posso ensinar a vocês. Ok? Mas é para os santos. Carne e sangue não é da reino de Deus em corpo natural. Nós não podemos herdar com Jesus o reino ainda mortais. Nós temos que ser imortalizados. Isso não diz respeito às nações. Eles têm longevidade, mas não imortalidade. Eu acho que ele ainda não enxergou que essas nações, elas são os súditos de Cristo e não a igreja. E da igreja governando sobre os povos, e não é a igreja. Não é a igreja.
Estamos falando aqui de nações mortais. São nações mortais. Igreja não entra no reino de qualquer jeito. Igreja entra glorificada, imortalizada. Agora vamos ver de maneira gráfica essa distância aí, ó. Que bacana, ó. Aqui é a Síria. Aqui é o Egito. Aqui no meio, Jerusalém. Ó. A Transassíria. Já deu até um nome para a estrada bíblica ali. Transassíria, esse camarada. É uma mente criativa, fertilíssima. Está vendo ali, ó? Isso é longe a beça, irmãos. Pertinho? São milhares de quilômetros. É longe, queridos. Aqui são milhares de quilômetros. Jerusalém está aqui, ó. A Síria está aqui, ó. É longe pra caramba. Do Egito para Israel, para Jerusalém, é perto. Está aqui, ó. Daqui já é Egito. Aqui para cá é perto. Mas da Síria para cá não é perto, não. Parte do Iraque, parte da Turquia. Todos inimigos de Israel. E aí que é interessante dizer que eles vão ser uma bênção. Como é que eles vão ser uma bênção na terra? Vai ser um povo abençoado. Porque vão adorar o mesmo rei. Não é bacana? O povo que virá daqui, vai peregrinar, passa por Jerusalém e vai até o Egito. Eles irão até o Egito. E o Egito irá até a Síria. A estrada de mão de ida e mão de volta. Vai para lá, vem para cá, e peregrino para lá, e peregrino para cá. Milhares de quilômetros. Ah, pastor, mas é a pé, a gente vai cansar. Não, você está glorificado, criatura. Por que o crente que já tem a visão do reino pensa que é criatura? Você não é criatura, você é eleito. Você até voa. Você é outra categoria. Eles vão andar. Mas lembrem-se, o alimento agora é maravilhoso. Está todo mundo forte, nutrido. Amém? Deu para ter uma ideia, irmão, da distância? Ah, claro, quem não anda enferruja. Enferruja os ossos. Avança aí para mim. Pode terminar, irmãos. Último. Haverá peregrinos vindo do sul e do norte, que atravessarão Jerusalém e seguirão o caminho oposto na festa de louvor a Deus. Quem vier por aqui, passa por Jerusalém e vai até o Egito. Quem vier do Egito, passa por Jerusalém e vai até a Síria. Eles vão atravessar de um extremo ao outro. Esses textos fazem algum sentido para a igreja que não vê o reino? Não. Nada. É muito específico. Fala de estrada. Fala de povos específicos. Que hoje não tem menor familiaridade com a Bíblia ou com o rei da Bíblia. É um texto que não faz nenhum sentido, não encaixa na teologia moderna, não encaixa. Então é sempre meio preterido, gente, de lado. Você acha que Deus ia usar um profeta, falar coisas específicas sobre essa e não cumprir? Que Deus é esse que fala e não cumpre? A falta de visão do reino anula centenas e centenas, talvez milhares de profecias. Pelos profetas, seus santos profetas. Ela já falou agora. Não, só para o que estão assistindo, né, pela internet. Atos 3:21, né, diz que Jesus será retido aos céus até o tempo da restauração de todas as coisas, o qual Deus disse pela boca dos santos profetas. E ele vai cumprir. Como é que Deus falaria coisa pela boca dos santos profetas e não tem valor? Não vale nada, zero. A maior parte dos profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o futuro reino. Joga tudo isso no lixo porque a gente vai para o céu e acabou. Olha a ignorância, né? Eu aprendi com o pastor Gilberto aqui, analfabetismo funcional. Hein, pastor? Eu gostei tanto dessa expressão que uma hora vai sair uma pregação com isso, irmão.
Hein, pastor? Eu amei essa expressão. Várias igrejas fazem campanhas, né, de ler a Bíblia em ordem, em ano, mas muitos textos eles vão ler e não vão entender só por causa da teologia. Do milênio. Infelizmente, né, irmão? Não vão entender. Nós temos conhecimento de pastores ligados à família que são amilenistas. E ele vai ensinar do jeito dele, espiritualizando as passagens. Eu queria saber, só queria uma chance de um amilenista sentar comigo, abrir esse texto da estrada que liga a Síria ao Egito e me explica como é isso aqui na vida da igreja, hoje. Por favor, usa a minha ignorância. Eu sou ignorante. Esse texto aqui é de Deus. Foi Deus que falou. Eu estou entendendo isso de maneira literal. Será que eu estou errado? Se não é literal, me explica. Que raio de estrada é essa da Síria para o Egito? Droga! Eu queria um amilenista me explicando isso. Um. Pelo amor do santo Deus, qual o sentido disso, irmãos? Para a igreja. Vai ter alguém que vai ter uma criatividade mirabolante. Mas isso aí não é assim, é assado. É o quê? Não tem sentido. Deus não ia profetizar através de vasos na terra e jogar sua palavra no lixo. É pura ignorância. É o famoso analfabetismo funcional da maioria dos cristãos. Eu falo assim, vou parecer arrogante. Vai ter irmão, pô, pastor, está se achando muito. Você quer? Metido, ignorante. Você quer? Soberbo. Mas não é, querido. Leia a mesma passagem. Está em todas as Bíblias, de todos os crentes, de toda a terra. E chega um resultado tão diferente daquilo que está sendo dito ali. É cegueira, é ignorância. Por isso o pastor apelou para vocês trazerem o maior número possível de visitantes. Tem que abrir entendimento, irmão. A palavra é inerrante. Como eu já escutei, né? Não vou falar o nome da pessoa. A igreja, e a igreja também é o nome da pessoa, que é parte da minha família. Falou que, para eles, o Antigo Testamento é história passada. Então, eles valorizam que a Nova Aliança agora é um Novo Testamento. Eu jogo toda a profecia no lixo. Toda a profecia, ele falou. Vamos partir só de Mateus para frente. Deus mudou. Como assim? História Deus passada. imutável. Agora é o Novo Testamento. O foco é o Novo Testamento. E joga tudo que foi dito assim? no lixo. Porque se pegar o Antigo Testamento, não tem como. Não tem nada dizendo isso. E a ignorância é que a igreja não tinha Novo Testamento. A igreja, Paulo, apóstolos, os apóstolos só tinham o Antigo Testamento. E viam tudo isso no Antigo Testamento. O próprio Jesus lia só o Antigo Testamento. A igreja optou pelo Novo Testamento, que é mais fácil. É mais fácil, irmão. O Novo Testamento é Jesus cura, salva e liberta. Só isso, mais nada. Não tem reino. Eu quero que Jesus me salve, me cure e me liberte. E me dê o que comer. Só isso que eu quero. Para que reino? É mais fácil. Vamos lá, porque já estamos estourando o tempo já. Alô, pastor. Tempo limite. O Novo Testamento... Alô. Eles trouxeram à luz o que estava oculto no Novo Testamento? Sim. Então, tudo já estava escrito no Velho Testamento. Tudo. E deu entendimento no Novo. Eu vou explicar em 1 minuto por que Paulo fala tão pouco do reino. Você já percebeu que Paulo fala muito menos do reino do que os apóstolos, do que os evangelistas? Você abre o livro de Mateus, reino, rei Messias, reino. Lucas, reino. O reino de Deus é assim, assado. Tu chega na casa de Paulo, que ocupa o maior espaço do Novo Testamento, quase não fala de reino. Ele não é que ele não fala de reino, ele fala pouco. Por que Paulo fala tão pouco de reino?
Porque o ministério do apóstolo Paulo é o quê? Organizar a igreja. Paulo é voltado para dar formato à igreja de Cristo na terra. É o grande legislador do Novo Testamento, é Paulo. Ele ensina o que é certo e o que é errado na igreja. Carta de Paulo aos Romanos trata do pecado. Carta de Paulo aos Coríntios trata do pecado. Como disciplinar os que estão em pecado dentro da igreja. As cartas de Paulo são pastorais. Carta de Paulo a Timóteo, pastor Timóteo. Como é que você deve proceder na igreja? Segunda carta de Timóteo, como é que você deve proceder na igreja? As cartas são voltadas para a igreja. Para cuidar de igreja. Para direcionar a igreja. Para dar a legislação da igreja. Paulo não gasta muito tempo falando do reino. Mas se você vê em Atos dos Apóstolos, ele pregou o reino do dia que se converteu até a sua morte. Ele prega o reino nos Atos dos Apóstolos. Mas nas cartas ele ajuda a formatar a igreja, dar a lei da igreja. As leis da igreja são paulinas. Por isso Paulo não fala tanto de reino. Aí a pessoa pega as cartas de Paulo, ignora o Antigo Testamento e vive uma igreja hermética, fechada. Uma visão fechada só no cuidar da igreja. E ignora o reino. Quando termina as cartas de Paulo, vem as cartas dos apóstolos. Não é? Vem aí João advertindo sobre o anticristo. E aí chegamos no Apocalipse. No Apocalipse, volta uma enxurrada de reino. Os evangelhos falam muito de reino. Paulo e os demais apóstolos cuidam da igreja. E no Apocalipse volta a falar do reino estabelecido. Esse ato entre os evangelhos e o Apocalipse é porque Paulo está dando formato à igreja. Simples assim, nunca perceberam esse panorama? E a Bíblia termina sem falar do reino, ficar cuidando só de igreja? Não. A igreja chegou ao seu limite, vamos voltar a falar do reino. Jesus vem e estabelece o reino. Para os filhos entrar no reino, quais são as regras? Paulo dá as regras, que ele recebe direto de Cristo. Pois é, então, as cartas paulinas são para tratamento da igreja, para formatar, para dar os limites, as leis, as normas. Às vezes Paulo fala sobre o Cristo glorificado, o Cristo antes, né? Aquele que existiu antes, nas cartas aos Filipenses. Ele fala do Cristo, mas não fala muito do reino nas cartas. Porque está focado em cuidar da igreja. Ele diz, eu quero apresentar-vos como noiva aprovada para o seu esposo. Eu estou preparando a igreja para casar com o noivo. Esse é o mistério de Paulo. E ele ocupa a maior parte do Novo Testamento. Cuidar de igreja, pastoral. Amém? Mas os evangelhos não são pastorais. Os evangelhos ficam tratando de igreja? Não. Os evangelhos anunciam o rei. O Apocalipse fica tratando de igreja? Não, já venceu. Volta a falar do reino. Então, entendo essa transição. Quando a pessoa abole o Antigo Testamento, onde o reino é profetizado abundantemente, ela está tirando da mente dela um reino que vai ser real. E fica focada no Novo Testamento, só cuidando de ovelha. Sem reino. É um evangelho sem reino. É isso que acontece. Eu tenho isso tudo já na minha mente equalizado, porque Deus revelou, a gente vai pensando, equalizei tudo isso. Talvez vocês não tenham percebido isso. Que Paulo não gasta muito tempo falando de reino. Apesar de ter a maior porção do Novo Testamento. Vamos finalizar, vamos voltar para cá. É uma ignorância abolir as profecias do Antigo Testamento em detrimento do Novo. Porque são funções diferentes, são complementares. Não são antagônicos, são complementares. Lições diferentes. Tratamentos diferentes, amém? Entenderam?
Tudo que fala do reino de Deus está no Antigo Testamento. Tudo. Toda a profecia do reino está no Antigo Testamento. O Novo vem confirmar. Ezequiel 46, 9 e Isaías 66, 25. Vamos lá? Tem que me sobrar voz para a noite, né? Eu vou pregar hoje à noite, viu? Vamos lá, Ezequiel 46, 9. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, é possível que tenha também celebração de Páscoa, de Pentecostes. Que mais? Aquele que entrar pela porta do norte para adorar Jesus, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. Só para a gente entender, por que será que não pode voltar pelo mesmo lugar que veio? Imagina milhares e milhares de pessoas em peregrinação para controlar esse fluxo e contrafluxo dentro da cidade santa. Não pode. Entrou, adora Jesus, segue rumo. Para deixar os outros vir. Isaías 16, 23, vamos lá? E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todo ser humano que sobreviver vai adorar o mesmo Deus. Vai vir diante do seu eleito, seu ungido, seu escolhido ali, o Rei Jesus. Tem que vir. Se não quiser, sofre sanção. Amém? Essa aula é maravilhosa, complementar tudo que você já viu até agora. Semana que vem não perca as cenas do próximo capítulo. Vamos ficar de pé, igreja. Ainda nem cheguei no templo de Ezequiel, vou chegar lá. Vamos falar dos sacrifícios de animais no tempo milenar. Olha, irmão, isso é chave. E domingo que vem é eleição, né? Droga. Porcaria. Então é na outra semana, irmão. Eu sou tão fora, tão out disso tudo, que eu não levei em consideração. Semana que vem não tem, irmão. Vá lá, cumprir seu dever cívico. Ok? Semana que vem tem eleições humanas. Agora, deixa eu aproveitar o gancho. Eu tenho cajado na mão, irmão. Cajado é para fazer assim na ovelha. Tum, 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 na cabecinha dela. Tem gente que vai votar e não vota para cultuar a Deus. Cuidado, hein? Lembra do domingo passado? Culto é inegociável. Vá lá votar. Eu vou aproveitar para ver minha mãe, meu pai, meus irmãos que moram. Tá, vá lá, almoça com ele depois de votar e volta para o seu compromisso de adorar o seu Deus, que não tem nada a ver com eleição humana. Adore a Deus. Vote quem você quiser. Aqui nessa casa não tem partidarismo humano. Se alguém quiser fazer campanha aqui dentro, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Nem santinho, nem panfletagem, nada. Aqui é totalmente proibido. Aqui é lugar de adorar a Deus. Amém? Estou falando para ser bonito, não. Estou falando porque é a prática de vida que eu levo aqui nessa igreja. Não há candidato, pode ser o mais bem intencionado. Não quero saber. É coisa humana, você vota segundo seu livre-arbítrio. Problema teu, quem você votar. Amém? Mas à noite vem adorar o seu Deus. Não começa o mês já que na infidelidade faltando culto, não. Santa Ceia. Não começa faltando culto, não, porque Deus não se agrada disso. Amém? Vamos lá, irmão, na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por essa manhã abençoada de entendimento. Senhor, como é bom, Senhor, gozarmos da Tua graça. A Tua graça nos abriu os olhos para a Tua profecia, para as muitas profecias. Pela Tua graça, o Senhor nos deu entendimento do que isso falava.
Já houve um tempo, Senhor, que essas palavras não faziam sentido, porque críamos de outra forma. Mas hoje, Senhor, elas são maravilhosas aos nossos olhos. Nós antevemos pela fé um reino maravilhoso, justo, abençoador, onde muitos povos vão adorar Jesus, vão adorar o Rei lá em Jerusalém. Que esse entendimento não fique só conosco, mas possa se espalhar por todo o teu povo em toda a face da terra. Que a nossa boca seja uma boca profética, a anunciar as tuas verdades, a qual ninguém pode combater, Senhor. A tua palavra não nos permite errar. O Senhor nos deu o entendimento certo. Que a nossa boca seja imbatível, Senhor, ao falar as tuas verdades. Habilita o teu povo, habilita cada um em nome de Jesus. Leva-os em paz, Senhor, a seus lares e traga-os segundo a tua vontade logo mais à noite, para termos um encontro de gratidão com o nosso Deus e com o nosso Rei Jesus Cristo. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Vão, irmãos.